Amados, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. E é por isso que nós estamos aqui, para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Enquanto o Ministério de Louvor estava louvando, estava com meus olhos fechados e pensando como é bom ter essa oportunidade de louvar ao Senhor. Muitos dos nossos irmãos espalhados hoje pela face da terra não têm essa oportunidade de louvar. Muitos estão em cemitérios, escondidos, principalmente na Coreia do Norte, na China, onde cada um às vezes tem uma folha da Bíblia e se reúne às escuras ou à luz de vela para ter um momento especial, uma devocional com o Senhor. E nós temos a oportunidade de locomoção, temos a oportunidade de estar sentados em bancos confortáveis, com ar-condicionado, e às vezes a gente não dá o devido valor a isso. Amados, como é bom louvar e adorar o nome do nosso Senhor. Quero te convidar, meu irmão, nesta reflexão desta noite, a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, o primeiro Salmo, Salmo de número 1. Até brinquei com o pastor Eli antes de começar o culto. De manhã ele pregou sobre o Salmo 32 e à noite o Senhor nos reservou o Salmo de número 1. E assim que você encontrar, eu te convido a se colocar de pé para esticar o corpo e ao mesmo tempo ter a oportunidade de ler esta porção da palavra do Senhor. Salmo de número 1, Salmo 1. O título que a Sociedade Bíblica do Brasil fornece ao texto é Os Justos e os Ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Feche teus olhos. Senhor, obrigado pela oportunidade de ler, Senhor, a porção da Tua palavra. Senhor, que através do Teu Espírito Santo que nos capacita, que nos guia e que nos ilumina, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, iluminar os corações e mentes dos meus irmãos aqui presentes. E, Senhor, em nome de Jesus, tire qualquer vaidade, tudo que não provém de Ti, para que, Senhor, a Tua voz seja proclamada com ímpeto e com ousadia neste lugar. E que possamos sair daqui, Senhor, modificados pela Tua palavra. E é em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos vão perceber que existem alguns slides que serão passados no decorrer da mensagem, que servem para facilitar o entendimento e a orientação. O tema da nossa mensagem, como está aí no slide, é caminho do justo ou do ímpio? Onde estamos caminhando? Caminho do justo ou o caminho do ímpio? Onde nós estamos caminhando no decorrer de nossas vidas? Eu sou um apaixonado por documentários, e nessa semana no History Channel passou um documentário sobre um dos maiores artistas que este mundo pôde observar, e para mim, diga-se de passagem, é uma das vozes mais bonitas que eu já ouvi cantando. O nome deste homem é Francis Robert Sinatra, mais conhecido como Frank Sinatra. Este homem, ele tem uma música, e no documentário da vida dele,
vai falando sobre a sua vida, sobre a sua carreira, sobre as suas histórias, sobre o problema que ele teve com as drogas, sobre as desilusões, sobre as tristezas, porque um homem famoso, um homem poderoso, não está à mercê de passar por problemas em sua vida. E talvez ele tenha uma das músicas mais conhecidas, e uma das músicas também que eu acho uma das mais bonitas, mas que todavia relata a vida de um homem sem Deus, de um homem que não anda no caminho dos justos. E antes de começar o nosso sermão, eu queria declamar essa música para vocês, na tradução já traduzida em português. O nome dessa música é My Way, Meu Jeito, é a tradução do título desta música, e eu espero que os irmãos prestem atenção nas letras que o Frank Sinatra adaptou de uma música francesa e adaptou para a sua história. E agora o fim está próximo, e portanto encaro o desafio final. Meu amigo, direi claramente, irei expor o meu caso do qual estou certo. Eu tenho vivido uma vida sem rumo, viajei por cada e todas as rodovias que você possa pensar, e mais, muito mais que isso, eu fiz do meu jeito. Arrependimentos eu tive alguns, mas aí novamente pouquíssimos para mencionar. Eu fiz o que deveria ter feito, e passei por tudo consciente sem exceção. Eu planejei sem conhecer cada caminho do mapa, cada passo cuidadosamente no correr do atalho, atalhos que me levaram ao fundo do poço. Eu fiz do meu jeito. Sim, em certos momentos tenho certeza que você sabia que eu mordia mais do que eu podia mastigar. Todavia, fora tudo apenas quando restavam dúvidas, eu engolia e cuspia fora. Eu enfrentei a tudo de pé, firme continuei, todavia sem rumo e sem destino, e eu fiz do meu jeito. Eu já amei, ri, chorei, cometi minhas falhas, tive a minha parte nas derrotas, e agora, conforme as lágrimas secam, eu acho tudo tão triste, e pensado que fiz tudo isto, e devo dizer sem muita timidez, não eu fiz tudo do meu jeito. Último parágrafo desta música. E para que serve um homem o que ele possui, senão ele mesmo? E este homem não tem nada, para dizer as coisas que ele sente de verdade, e não as palavras de alguns joelhos. Os registros montam, eu recebi as pancadas da vida, que fiquei sozinho, triste, sozinho, eu fiz do meu jeito. Ao terminar esta música, o documentário diz que esta música nada mais é do que o epitáfio. O fim da vida de Frank Sinatra é resumida nesta música. Um homem que teve poder, que teve fama, que teve sucesso, que teve dinheiro, que teve mulheres, que teve tudo o que você possa pensar que um homem pode conquistar. Mas este homem, ao final da sua vida, vê que tudo o que ele passou não resta de ilusão. E quando nós observamos em Eclesiastes, no seu capítulo de número 12, Salomão vai dizer o seguinte: vaidade, tudo é vaidade. Amados, você pode até pensar em caminhos maravilhosos para a sua vida, você pode pensar em caminhos maravilhosos para a sua existência, mas nós vamos observar que na palavra do Senhor só existe um caminho, só existe uma verdade, e só existe uma vida, e essa vida se chama Jesus Cristo. Você pode ter todo o poder, você pode ter todo o dinheiro, todo o sucesso, mas se você não tem este principal na sua vida, que é Cristo Jesus, a sua vida é fadada ao fracasso e à morte eterna. E o salmista, no seu salmo de número 1, ele vai relatar claramente o que Cristo já relatava no Novo Testamento. Eu quero te lembrar que Cristo Jesus era um leitor dos salmos. Todo judeu que frequentava a sinagoga
ele recebia os ensinamentos e, principalmente no decorrer do culto da sinagoga, ele recitava salmos. E provavelmente Cristo Jesus, por muitas vezes, recitou este salmo. Mas em Mateus, no seu capítulo 7, versículo 13 e 14, vai dizer o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram nela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ou seja, Cristo Jesus em Mateus, ele está parafraseando o salmista no seu capítulo 1. E nós vamos observar neste texto bíblico alguns ensinamentos que o salmista vai demonstrar sobre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Esta imagem é uma imagem muito bonita que você possa imaginar, onde, quando eu cliquei no Google caminho dos justos para procurar uma imagem, a primeira imagem que veio foi essa: o sol se pondo, uma estrada limpa, vazia, onde você pode ter a oportunidade de caminhar. E basicamente é um pouco do resumo do que o caminho dos justos que o salmista ele vai resumir. O primeiro ensinamento, amados, para este texto bíblico, é que o caminho do justo é um caminho de negações. Olha o que diz o versículo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes de detalhar este ensinamento, é importante nós entendermos o seguinte: algumas traduções bíblicas, que não estão erradas, vão citar que a palavra bem-aventurado teria um significado de feliz ou um significado de alegre. Se você for pegar a Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, Bíblia edição pastoral, você vai observar que em vez da palavra bem-aventurado, vai ter a palavra feliz ou alegre. Mas esta palavra feliz e alegre é a tradução do grego bíblico traduzido do hebraico. A palavra carismos quer dizer feliz, quer dizer alegre. Mas quando a gente vai observar o que diz no hebraico, a palavra bem-aventurado está muito além do que ser feliz ou do que ser alegre. A palavra bem-aventurado no hebraico vai se chamar Esher Shalom. E o que quer dizer Esher Shalom? A paz de Deus repousa sobre este homem. Ou seja, uma pessoa que é bem-aventurada, uma pessoa que realmente segue o caminho dos justos, é uma pessoa onde a paz do Senhor repousa sobre a sua vida. O poder do Senhor repousa sobre as pessoas que andam no caminho dos justos. Mas se você observar no versículo de número 1, ele vai dizer algumas negações, ou seja, o que o justo não faz. A primeira assertativa é que o justo, o bem-aventurado, ele não anda no conselho dos ímpios. Prestem atenção nos verbos que eu destaquei neste slide. Não anda, progressivamente não se detém, progressivamente nem se assenta. Ou seja, o que o salmista demonstra nessas três assertativas é que o pecado que o justo possa cometer são pecados de linha progressiva. O primeiro assertativa: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que isso quer dizer? Que o verdadeiro crente não adota princípios mundanos e nem a conduta dos incrédulos. A primeira assertativa que o salmista vai demonstrar é que o verdadeiro justo do Senhor, ele não anda e não se sente feliz no meio dos incrédulos e pecadores. Isso nós temos que pensar e refletir, amados, porque nós estamos vivendo hoje num século onde o mundanismo tem tomado conta de nossas igrejas, onde as pessoas acham comum e notório
em que as influências do mundo estejam reinando dentro da casa do Senhor. Um verdadeiro cristão não pode ser influenciado por pessoas que não temam o Deus bendito. Um verdadeiro crente possui padrões de vidas e aspectos morais bíblicos e não mundanos. Amado, se você é um justo do Senhor, a sua vida e o seu padrão ético deve ser bíblico. A sua vida e o seu caminhar perante este mundo deve ser um padrão e deve ser uma ética onde as pessoas observem diferença na tua vida. O que o salmista demonstra é que não andar no conselho dos ímpios é não ser influenciado pelo que o mundo tem feito contra a palavra do Senhor. Vocês querem ver um exemplo claro que tem acontecido em nossas igrejas? Muitos dos nossos jovens sonham com vestibular, são aprovados no vestibular, começam a cursar a faculdade, e quando eles não têm solidificação na palavra do Senhor, começa dentro da faculdade as influências malignas e de Satanás, e essas pessoas e esses jovens começam a se distanciar da palavra e do caminho do Senhor. Pessoas que recebem as influências do conselho dos ímpios e entendem que aquilo é mais forte e mais poderoso que a palavra do Senhor. Não andar no conselho dos ímpios, amados, é entender que se você não tiver uma base sólida na palavra do Senhor, a tendência natural dos nossos corações, um coração caído, um coração podre, um coração que sempre busca o mal ao invés de buscar o bem, a consequência natural é nós, de fato, sermos influenciados pelo conselho dos ímpios. Mas, amados, o justo que é solidificado na palavra do Senhor, este não anda no conselho dos ímpios. E o salmista vai dizer também que ele não se detém no caminho dos pecadores. E o que isso significa na visão do salmista? O justo foge das práticas ilícitas e não participa de suas práticas. Amados, em nome de Jesus, há lugares que o crente não pode estar. Há lugares onde o crente ele tem que se portar como um verdadeiro filho de Deus e rejeitar ir. Hoje, infelizmente, o que a gente mais observa é que pessoas acham normal flertar com o mundo e estar na casa do Senhor. Pessoas que entendem que é comum estar na boate, curtindo a vida de uma forma, desculpe o termo, como aquele filme diz, curtindo a vida de uma forma adoidada e estar na casa do Senhor no outro dia. Amados, eu não preciso falar muito, se nós observarmos o Instagram, os Facebooks e tantas outras redes sociais, pessoas que estão no sábado à noite na boate, curtindo a vida, e de manhã ou à noite está na casa do Senhor. O crente, o justo, o filho de Deus, ele não se detém no caminho dos pecadores. Nós temos um padrão ético e moral que nós precisamos demonstrar ao mundo. E uma dessas formas, amados, é entender que se nós somos luz deste mundo e sal desta terra, nós somos chamados pelo Senhor para influenciar o mundo, e não o mundo influenciar as nossas vidas. Não se deter no caminho dos pecadores é entender que nós não devemos praticar aquilo que os incrédulos e pecadores praticam. Corrupção, lascívia, entre outras coisas que a gente mais observa. Hoje, infelizmente, amados, se você for parar e refletir, e eu já disse isso em um dos meus sermões, grande parte dos evangélicos, infelizmente, estão com diversos problemas, onde o nome do Senhor é manchado, onde as suas práticas e a sua vida não condiz com a palavra do Senhor, e a gente acha normal e comum viver de uma vida assim. Eu estou dizendo isso, amados, que eu não tenho o poder de exortar a igreja. O poder de exortação da igreja, do pastor desta igreja. O que eu estou demonstrando aos irmãos, a necessidade de nós entendermos quem nós somos. Qual é o caminho que nós temos seguido. Se é o caminho do justo,
o caminho onde ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, e ele nem se assenta na roda dos escarnecedores. Entendam a forma progressiva que o salmista está demonstrando. Ele começa a caminhar. Depois que ele começa a caminhar, ele já se detém no caminho e na vida e na prática que os pecadores cometem. E por fim, já não há nem mais uma diferença entre ser justo e ímpio. Ele já está sentado na roda dos escarnecedores. O terceiro ensinamento que está demonstrado aí não se assenta. Ele demonstra que o justo, ele não se delicia e não é coparticipante com os ímpios. É vergonhoso nós observarmos a bancada evangélica da Câmara dos Deputados, observar homens e mulheres que falam que são de Deus, que pregam Jesus Cristo e que demonstram esse evangelho, mas as suas vidas e as suas práticas não condizem com a palavra do Senhor. Nós precisamos observar, amados, que a nossa vida, ela deve ser uma perante o Senhor. Infelizmente, a gente tem vivido hoje uma fase, no mundo em que nós vivemos, onde literalmente são máscaras que nós colocamos no decorrer da nossa vida. Quando estamos na igreja, colocamos uma máscara. Quando saímos da igreja, colocamos uma outra máscara. Quando estamos no trabalho, colocamos uma outra máscara. A palavra do Senhor nos ensina que ou nós somos crentes em Cristo Jesus, ou, amados, infelizmente, somos de Satanás. Não existe meio termo na palavra do Senhor, e Jesus Cristo é claro no Evangelho, tanto de Mateus, quanto de Marcos, quanto de Lucas e João, que só existe um caminho, só existe uma verdade, e só existe uma vida, e essa vida se chama Cristo Jesus. É nele que nós vivemos, é nele que nós prosseguimos. Mas há um segundo ensinamento, que está no slide. O caminho do justo está fundamentado na palavra de Deus. Versículo de número 2, veja junto comigo. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O justo, amados, ele tem prazer de meditar na lei do Senhor. Ao ler comentários sobre este salmo, eu fui observar que a palavra hebraica utilizada para meditar é a mesma palavra utilizada para ruminar. E o que quer dizer isto? Se nós observarmos a vida animal, o que o boi faz? O que o gado faz? Ele recebe o alimento, ele digere ou melhor, ele mastiga o alimento, ele deglute o alimento, e após sai do estômago novamente, vai para a sua boca, e ele continua deglutindo e recebendo todos os nutrientes necessários que ele precisa para sobreviver. O mesmo verbo utilizado para ruminar, ou melhor, para meditar, é o mesmo verbo utilizado pelo salmista que o justo deve fazer. Não é ler a Bíblia 24 horas por dia. Não é isso que o salmista está dizendo. O salmista está demonstrando que na sua vida comum, na sua prática diária, você recebe o alimento do Senhor, e ao receber este alimento, você está digerindo este alimento, você está recebendo os nutrientes, e você, ao falar, ao praticar os atos da sua vida, os ensinamentos do Senhor vêm para fora de sua vida, e depois você recebe novamente os ensinos do Senhor. O que o salmista está demonstrando nas nossas vidas nessa noite é que em todo momento nós somos cartas vivas nas mãos do Senhor. O apóstolo Paulo já vai dizer isso, que a nossa vida deve ser como cartas, onde as pessoas observem o evangelho vivo e eficaz nas nossas vidas, e que elas possam ser transformadas por este evangelho. O que o salmista demonstra, amados, no versículo de número 2, é a necessidade de nos alimentarmos diariamente na palavra do Senhor.
O justo, ele tem o prazer de meditar, de deglutir, de realmente receber os nutrientes da palavra do Senhor. O justo não lê a Bíblia por ler. O justo não abre no Salmo 90 ou no Salmo 92 em sua casa e deixa a Bíblia empoeirada porque acha que o Salmo está abençoando a sua casa. A Bíblia não fica na vida do justo presa dentro de um armário onde ele só recebe a palavra do Senhor no domingo. O salmista diz que quando o justo tem um prazer na lei, nos ensinamentos do Senhor, dia após dia, ele recebe o alimento necessário para a sua vida. O grande problema que nós observamos hoje, amados, é que infelizmente a gente vive numa época onde a gente brigava já na Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, qual era o problema? As pessoas não tinham acesso à palavra do Senhor. E por elas não terem acesso à palavra do Senhor e não ser proclamada na língua delas, eram pessoas analfabetas da palavra do Senhor. E o que nós vivemos hoje? Quantas Bíblias, amados, para pensar, você tem na sua casa? Só eu contei hoje, eu tenho 11 Bíblias na minha casa. Quantas Bíblias você possui na sua casa? E quantas vezes ao dia você para meditar na palavra do Senhor? Amados, o justo tem um prazer na meditação da palavra do Senhor. E se nós não temos esse prazer de meditar na palavra, alguma coisa está errada. Alguma questão para trás você deixou no caminho e você não tem observado. E a gente vive, amados, infelizmente numa época de um ativismo religioso, onde as pessoas querem trabalhar, ficam estafadas na casa do Senhor e não tem uma prática devocional bíblica, onde não tem a oportunidade de receber do Senhor, através da sua palavra, o alimento necessário. Quando o salmista diz que nós temos que ruminar na lei do Senhor, ele está dizendo que dia após dia nós temos que demonstrar a necessidade de receber os nutrientes que a palavra do Senhor nos dá. Amados, um cristão sem a sua espada vai para a guerra e não consegue guerrear. A palavra do Senhor é a espada que o cristão possui, é a lanterna que o cristão possui no momento da escuridão. E muitas das vezes andamos em meios escuros, em meios obscuros, e nós temos a resposta na palavra do Senhor, e nos contentamos simplesmente no domingo receber esta palavra. Este é o segundo ensinamento que o salmista demonstra. O justo, ele tem prazer na lei do Senhor. Mas existe um terceiro ensinamento. O caminho do justo passa pela total dependência ao Senhor. Versículo de número 3. Versículo de número 3 vai dizer o seguinte: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amados, na minha infância, na minha adolescência e no início da juventude, eu morei em Turiaçu, Rua Sargento Valdemar Lima, em frente à paróquia Santa Rita de Cássia. Eu falo isso porque Turiaçu, o ponto de referência é a paróquia Santa Rita de Cássia. Então todas as ruas literalmente ficam em volta desta paróquia. E amados, Turiaçu, há muitos anos atrás, não recebia água da SEDAI. Isso eu digo com 80, 100 anos. Não recebia água encanada da SEDAI. Então todas as pessoas em suas casas possuíam poços artesanais. E o interessante, onde eu morava, não sei se o pastor Eli vai lembrar, ou teve a oportunidade de ir na casa do presbítero Márcio, ou na minha própria casa, antiga casa, melhor dizendo, eram 4 casas no quintal, e um quintal gigantesco que ficava em frente a estas casas. Então o primeiro quintal, a primeira parte do quintal tinha mármore, a segunda parte do quintal cimento, e a terceira parte do quintal era terra, onde tinha diversas árvores que você possa pensar. Eu lembro na minha infância de subir em árvore de goiabeira para pegar goiaba, de cair da goiabeira, de subir na mangueira para pegar manga e cair também.
Posso ser sincero para os irmãos que eu não sou muito bom de aventura e de escaladas e outras coisas. Mas eu lembro da minha infância e da minha adolescência que eram diversas árvores. Árvores que ficavam perto deste poço, que estava desativado, mas tinha água, e árvores que ficavam afastadas desse poço. As árvores que ficavam próximas ao poço artesanal eram árvores que literalmente davam frutos o ano inteiro. Floresciam e davam frutos, floresciam e davam frutos regularmente. E as outras árvores que estavam afastadas deste poço artesanal eram árvores que até davam frutos, mas que não davam com tanta regularidade. O porquê eu disse esse exemplo da minha vida e do quintal onde eu morei? Amados, se a nossa vida não estiver plantada na corrente de águas que sai do trono do Senhor, nós não iremos frutificar. A palavra do Senhor nos diz no versículo 3, que aquele que está umbilicalmente ligado às fontes de águas vivas, este dará frutos e terá sucesso. O justo que está umbilicalmente ligado à verdadeira água que sacia a sede, que é Cristo Jesus, este frutificará. O justo, ele deve andar todos os momentos da sua vida em total dependência ao Senhor. Amados, a nossa vida aqui na terra deve ser total dependência à palavra e ao poder do nosso Senhor. O salmista diz que são como árvores, os justos são como árvores plantadas em corrente de águas, em que seu devido tempo ele vai dar frutos. E a palavra do Senhor finaliza no versículo 3, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Às vezes a gente tenta buscar em outros livros de autoajuda a fórmula do sucesso, mas a palavra do Senhor nos diz claramente: se nós estivermos plantados nas correntes das águas vivas, nós receberemos os nutrientes necessários e nós vamos frutificar para a glória do Senhor. Esta é a promessa que o Senhor nos demonstra através do Salmo de número 1, no seu versículo de número 3. Ser bem-aventurado é cumprir e ver os frutos concernentes da obra de Deus frutificarem a sua vida. Amados, o ministério próspero, o ministério de sucesso, é quando você observa que apesar dos problemas que você passar, ou dos obstáculos que você tiver na vida, se a tua vida estiver plantada junto às correntes das águas, pode vir a tempestade, ou a ventania, ou o furacão que vai tentar extirpar a árvore da terra onde estão as águas. Mas, amados, em nome de Jesus, quando a nossa raiz está fincada na corrente das águas vivas, que provém do Senhor, nós teremos sucesso nesta terra. É isso que o Senhor nos promete. Mas às vezes buscamos em livros de autoajuda, e a palavra do Senhor nos demonstra de forma clara: o justo, ele frutificará. Agora, amados, finalizando a reflexão, caminho dos ímpios. Eu joguei caminho dos ímpios no Google. A primeira imagem que veio foi um caminho de um cemitério. E claramente nós vamos ver na palavra do Senhor que o caminho do ímpio é a morte eterna. O caminho do ímpio é o perecimento eterno. Pode passar o slide. O primeiro ensinamento que o caminho do ímpio nos mostra no Salmo de número 1 é que o caminho do ímpio não possui temor a Deus e não possui prazer. Versículo 4, na sua parte A, o salmista vai dizer o seguinte: os ímpios não são assim. Ou seja, os ímpios não estão plantados nas correntes das águas vivas. Os ímpios, eles andam em caminhos que não são os caminhos do Senhor. Os ímpios, eles não têm prazer em meditar na lei do Senhor. Os ímpios, eles não possuem o desejo de estar neste caminho de luz que é o caminho do justo. Ou seja, o caminho que o ímpio vai e traça em sua vida não tem temor a Deus e não possui prazer nenhum. Amados, no escritório onde eu trabalho,
Eu vou dar este exemplo não para falar do escritório, mas para você observar como a vida, a felicidade e a paz que excede todo entendimento que nós sabemos, não está no dinheiro ou não está no poder. Muitas das vezes em divórcios, em separações e entre outras questões, eu atendo pessoas que possuem muito dinheiro, que possuem muito poder, mas que são pessoas, amados, que não têm paz, não têm felicidade, veem a sua família destruída, vê os seus bens a cada vez mais crescerem e a paz de sua família a cada vez mais diminuir. Pessoas que acham que ter bens e ter dinheiro é tudo que o homem pode buscar nesta terra. Pessoas que colocam a sua vida por inteiro nesta terra. Plantam, se estafam, até colhem, porque digno o trabalhador do seu salário. Então pessoas colhem, mas que não possuem paz, que não possuem o amor de Deus, que não possuem a felicidade de ver os seus filhos na casa do Senhor e observar a promessa que Deus nos dá, que os nossos filhos são a herança do Senhor. Pessoas que têm tudo, mas que não têm o principal, Cristo Jesus. Quando eu declamei esta música do Frank Sinatra, amados, é para você ver claramente que é literalmente esta música é um testamento vivo de tudo aquilo que este homem passou, e ao final de sua vida ele observa o seguinte: andei por caminhos que não eram os caminhos corretos, tomei diversas pancadas na vida, e tudo que eu tenho hoje é tristeza e solidão. A palavra do Senhor nos diz, amado, que o ímpio, ele não tem temor, ele não tem prazer no Senhor, e por não ter temor ao Senhor e prazer na sua lei, ele perece porque não tem a paz que o bem-aventurado recebe. Por isso que eu disse no início o que significa a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que tem a paz do Senhor sobre a sua vida. Amados, como é bom até passar pelos problemas, porque os problemas são aprendizados em nossa vida, mas o crente de verdade não se desespera. O enterro de um crente não tem desespero, porque, amados, a terra onde estamos, o apóstolo Pedro diz, nós somos peregrinos e forasteiros, e um dia nós iremos passar para o caminho de vida eterna que está em Cristo Jesus, e aqueles que aceitaram, aqueles que de fato entenderam o Evangelho de Cristo em sua vida, e foram transformados por este Evangelho, vão viver eternamente com o Pai. Este é o prazer que todo justo deve ter. É saber, amados, que ter temor ao Senhor e ter prazer na sua lei é aquilo que o justo deve buscar todos os dias e que o ímpio não tem. Segundo ensinamento, é o penúltimo, e a gente está encerrando a reflexão nesta noite. O caminho do ímpio é vulnerável. Versículo 4, parte B. A palavra de Deus nos diz que os ímpios são, porém, como a palha que o vento dispersa. Antigamente, com o povo de Israel, e nós vamos observar na história de Gideão, quando os midianitas estão atacando o povo de Deus, onde Gideão estava malhando trigo? No lagar. Mas no lagar não é lugar de malhar trigo. O lagar é lugar onde se pisa as uvas. Malhar o trigo para que o vento passe e tire as palhas do trigo é na eira. O que o salmista está demonstrando é o seguinte: o ímpio é como aquela eira onde os trigos estão ali malhados e o vento passa e dispersa os ímpios como palha. Eu não sei se você já viu em supermercado. Eu vejo isso, eu fico até pensando assim, meu Deus, parece... deveria se fazer de um modo melhor, né? Eu fico pensando. Não sei se você já viu no supermercado, onde fica o alho, né? As pessoas ficam o quê? Descascando ali o alho e tirando aquela pele que o alho possui, né? E aí vem uma pessoa do supermercado com um papelão
Eu não entendo por que cargas d'água, né? Porque vai trazer sujeira e vai trazer trabalho para outro. Vem com o papelão e faz o quê? Começa a abanar aquela parte do alho, e aquela pele que é tão frágil do alho, ela voa pelo vento. A palavra do Senhor está demonstrando que o ímpio é como a palha do trigo, onde o vento passa, e o ímpio é jogado para fora. O trigo fica, a palha deste trigo vai embora. Amados, isso demonstra claramente o quanto os ímpios são vulneráveis. Repito mais uma vez, o ímpio pode ter dinheiro, prazer, sucesso, carro do ano, o que for, mas a paz que excede todo entendimento, a força do Senhor, eles não possuem. O que o salmista demonstra também claramente neste versículo é que os fracos, os ímpios, eles não têm força, eles não possuem solidez, eles são frágeis, podem ter dinheiro, poder, fama, mas não possuem a paz de Deus. Enquanto nós somos fortes em Cristo Jesus, eles são vulneráveis. Enquanto estamos solidificados nesta palavra do Senhor, que o vento pode bater, mas se nós estivermos centrados nesta palavra, como uma rocha que nos solidifica, pode acontecer diversas coisas ao redor. O crente, o justo, o filho de Deus, ele permanece de pé. Mas o ímpio, ele é vulnerável, ele voa como a palha ao vento. Terceiro ensinamento, e aqui a gente encerra a reflexão. O caminho do ímpio é a morte eterna. Versículos de número 5 e versículos de número 6 diz o seguinte: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Prestem atenção neste versículo: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amados, finalizando esta reflexão desta noite, sabe por que não há desespero no enterro de um crente? Pode haver tristeza, saudade, chorar. Jesus chorou quando Lázaro morreu e ele recebeu essa informação. Você pode chorar, você pode ter saudade, você pode ter tristeza porque você não vai ter mais aquele ente querido do teu lado, mas você sabe que ele está na glória com o Senhor. Isso não tem dinheiro que pague. A palavra de Deus diz que um dia a traça vai corroer tudo, e o que ficará é aquele que tem um coração contrito na palavra do Senhor, que está solidificado no Evangelho de Cristo Jesus. Estes sim verão o Pai, estes sim terão a oportunidade de receber do próprio Senhor e Salvador Cristo Jesus as bodas da vitória. O ímpio vai perecer, irmão. Às vezes você fica olhando o ímpio e você começa a pensar assim: meu Deus, ele só vence, as coisas só acontecem de uma forma tranquila para eles, sabe? Você começa a pensar. Amado, em vez de ficar pensando e tentando fofocalizar a vida dos ímpios, continua caminhando no caminho dos justos. Como é bom saber, amados, isso vocês não sabem o alento que dá, que as tristezas um dia passarão, os problemas passarão, tudo isso aqui vai passar, mas nós estaremos com o Pai, nós estaremos na glória com Ele, porque a palavra do Senhor nos diz que o justo ele não perece, mas os ímpios, eles sim, eles perecerão, porque o Senhor conhece o justo e o caminho que ele anda. Finalizando, e aqui estou finalizando de verdade, não é força de expressão, o Salmo de número 1 é tido como um salmo messiânico. Sabe por que ele é tido como salmo messiânico? O que os fariseus acusavam Cristo Jesus? Parem para refletir.
Os fariseus acusavam Cristo Jesus de andar com os ímpios. Eles acusavam Cristo Jesus de estar assentado com os ímpios. E eles acusavam Cristo Jesus de compactuar com aquilo que os ímpios faziam. Amados, o verdadeiro justo que este salmo está dizendo é Cristo Jesus. Ele é o único justo dos nossos corações, amados. Por mais que busquemos a justiça do Senhor, e nós devemos buscar a justiça do Senhor, o nosso coração é mau e pecador. Mas o único que venceu a morte, que foi justificado pelo próprio Senhor, o justo juiz, foi Cristo Jesus. O que este salmo está dizendo, meu amado irmão e minha amada irmã, que o verdadeiro justo é o Senhor, e é nele que nós devemos ter como parâmetro, é neste caminho que nós devemos seguir, é neste caminho que nós devemos trilhar, porque o alvo é Cristo, e nós chegaremos nesse alvo e estaremos com Ele na vida eterna. E é isto que o justo deve buscar todos os dias de sua vida, é se espelhar no verdadeiro justo, aquele que venceu, se tornou homem como nós, sofreu as nossas mazelas, mas venceu a morte e virá, amados, em nome de Jesus, julgar os vivos e os mortos. Ele é o verdadeiro justo. Que possamos nos espelhar no verdadeiro justo, que é Cristo Jesus. Queria te convidar a ficar de pé neste momento. O tema da nossa mensagem eu trago novamente como pergunta aos irmãos: em qual caminho nós estamos andando? Caminho dos justos ou caminho dos ímpios? Feche teus olhos. Senhor Jesus, como é bom saber que Tu és o verdadeiro justo. Como é bom saber, Senhor, que Tu cumpriste o pacto da redenção. Senhor, como é bom saber que um dia nós estaremos contigo. Que possamos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos capacitar a andar como justos nessa terra. Que possamos, Senhor, não andar no conselho dos ímpios, não se assentar na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam, Senhor, do Teu nome, mas que possamos, Senhor, como o salmista diz, ter prazer e se deleitar na Tua lei, nos Teus ensinamentos, porque, Senhor, a Tua palavra mesmo diz que se nós, Senhor, como árvores Tuas estiverem plantadas nas correntes das águas vivas, nós frutificaremos, Senhor, para a Tua glória. Senhor, em nome de Jesus eu Te peço nesta noite, abençoa, Senhor, os ministérios da Tua casa. Senhor, desde o pastor desta igreja, a todos os departamentos, Senhor, que aqui trabalham, que todos, Senhor, os líderes da Tua casa possam entender, Senhor, que nós devemos estar plantados nas águas vivas que provém do Teu trono. Senhor, abençoe cada irmão que está aqui nesta igreja. Senhor, se tem alguém aqui que tem andado por caminhos tortuosos e caminhos que não pertencem, Senhor, ao caminho dos justos, que Tu possas ter misericórdia, e Teu Espírito Santo, Senhor, possa tocar neste coração,
para que ele volte, Senhor, aos teus caminhos, como o filho pródigo um dia voltou e recebeu do Pai o abraço, Senhor. Senhor, abençoe o teu povo, porque sabemos, ó Pai, que os problemas virão, os obstáculos serão colocados, Senhor, na nossa frente, mas a tua palavra diz que o ímpio perecerá, mas o justo continuará caminhando, e caminharemos juntos em nome de Jesus, até o dia de encontrarmos o nosso Pai, onde, Senhor, toda lágrima secará, toda dor passará, toda mágoa, toda tristeza, Senhor, cairá por terra. Senhor, abençoe aqueles que estão com os corações magoados, que eles possam, Senhor, primeiramente pedir perdão a Ti, e que possam se reconciliar, Senhor. Senhor, nós somos o Teu corpo, a Tua igreja é o Teu corpo, e Senhor, Tu és o nosso cabeça. Nos guie, Senhor, para onde Tu quiseres, mas que possamos, ó Pai, estar solidificados na Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de meditar e ler e entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, aquele que venceu a morte e foi considerado o verdadeiro justo. É no nome dele que nós te clamamos, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém, Deus. Que Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus.